É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Clássico dos Milhões. Hoje é dia de Vasco da Gama e Flamengo. Às 4 horas da tarde, esse clássico acontece no Estádio Mário Filho, no nosso Maraca, no nosso grande salão de festas. Palco de muitos títulos. Palco que hoje estará acontecendo não apenas esse clássico, mas uma decisão para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos trazer detalhes importantes sobre essa partida, falar sobre o que podemos esperar sobre esse Vasco que entrará em campo contra a equipe do Flamengo nessa tarde de domingo, falar também sobre o Campeonato Brasileiro, pois com os resultados de ontem o Vasco retorna à zona do rebaixamento, porém só depende de si para terminar a noite de domingo longe do Z4, e falar também sobre muitas outras informações, até mesmo sobre arbitragem. Novamente, a arbitragem é polêmica para uma partida do nosso Vasco da Gama. E tudo isso aqui, neste vídeo, neste Acorda Vascão, que você, é claro, jamais poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas, então contamos muito com você, muito com o seu apoio, muito com a sua inscrição. Então já se inscreva no nosso canal, além disso deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E deixa aí também nos comentários quanto você acha que será esse clássico que estará acontecendo hoje entre Vasco da Gama e Flamengo. Para mim hoje é 3-1 Vasco, gol de Veguete, Peck e Paulinho Paula, dentro do Maracanã, vencendo o nosso maior rival. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora! Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E olha, Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre esse Vasco da Gama e Flamengo, falar sobre o que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, falar sobre o que podemos esperar, sobre essa partida que acontecerá na parte da tarde deste domingo, falar sobre a arbitragem. Eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre Campeonato Brasileiro, pois é um assunto importantíssimo, né? E ontem, a 28ª rodada, que terá mais uma partida hoje, ou algumas partidas hoje, se iniciou. Chego aqui ao lado para primeiro aparecer a vocês as partidas que aconteceram. São Paulo venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 3-0. Bahia venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0. E o Cuiabá empatou com a equipe do Goiás dentro de casa. Esses foram os 3 resultados das equipes que se enfrentam, né, com o Vasco da Gama para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos alguns jogos também decisivos. Flamengo e Vasco, é claro, é um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Atlético Mineiro e Cruzeiro é um jogo importantíssimo para o torcedor vascaíno ficar ligado e ligar o seu secador. Internacional e Santos é o principal jogo da rodada em que o Vasco tem que ficar de olho, pois é um jogo que tem influência total na vida do Vasco hoje dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians e América Mineiro também é um jogo fundamental. E após essas partidas teremos Fluminense e Red Bull Bragantino, e Coritiba e Palmeiras. Porém, para ficarmos atentos a esses jogos, Atlético e Cruzeiro, Inter e Santos, e Corinthians e América Mineiro. Jogos em que o torcedor vascaíno tem que ficar mais ligado. Eu cheguei ao meio, mas eu vou retornar à ponta aqui, porque vem agora a tabela do Brasileirão. E como vocês puderam observar, Goiás entrou em campo, empatou com a equipe do Cuiabá em Mato Grosso e com isso sai da zona do rebaixamento. Antes do início dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco estava com 30 pontos, o Santos com 30 e o Goiás com 30. O Vasco, por ter mais vitórias que o Goiás, estava fora da zona e o Goiás dentro do Z4. Porém, como o Goiás conquistou um pontinho, sai do Z4 e o Vasco retorna à zona do rebaixamento. Além disso também, Bahia entrou em campo e venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0 e subiu muito na tabela. Bahia hoje é o 12º colocado, clube que algumas rodadas atrás estava no Z4 e hoje já está na 12ª colocação. Já está se classificando para a Sul-Americana de 2024 e muito próximo, né, de cravar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E além disso também o São Paulo. São Paulo ontem, que venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 3-0, foi aos 38 pontos e, como já era esperado, praticamente cravou a sua permanência na primeira divisão. E hoje, como a gente trouxe,
Atlético e Cruzeiro entrarão em campo, Inter e Santos entrarão em campo e Corinthians e América Mineiro também entrarão em campo. O que pode acontecer hoje? O Santos, que jogará contra a equipe do Internacional, caso perca ou empate a sua partida, para que o Vasco termine essa rodada longe do Z4, precisará apenas empatar. Um empate, se o Santos empatar ou perder lá no estádio Beira-Rio, já tira o Vasco da Gama do Z4 novamente. Porém, caso o Vasco vença, onde o Vasco poderá terminar essa 28ª rodada? O Vasco vencendo, se o Cruzeiro empatar ou perder a sua partida, se o Corinthians perder o seu jogo ou também empatar, e se Internacional perder a sua partida, o Vasco da Gama poderá terminar essa 28ª rodada na 13ª colocação e a 2 pontos de distância do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Um jogo que é importantíssimo para o Vasco, é um jogo que tem esse clima de decisão, não apenas por ser um clássico, não apenas por ser o clássico dos milhões, mas é um jogo que tem esse peso de decisão, pois é uma partida que poderá tirar novamente o Vasco de uma zona do rebaixamento e colocar o Vasco dentro da zona de classificação para uma competição internacional. Então é um jogo importantíssimo para o Vasco, um jogo crucial para o Gigante da Colina. Uma derrota, meu amigo torcedor, independente dos outros resultados, fará com que o Vasco termine essa 28ª rodada dentro do Z4. Uma derrota preocupa, uma derrota hoje não pode ser algo pensado por esse elenco do Vasco da Gama. Apenas a vitória, apenas a conquista dos 3 pontos. E é claro, o Vasco se preparou durante essa semana para esta partida. Ontem aconteceu o último treino no CT Moacir Barbosa, antes do jogo que estará acontecendo nesta tarde de hoje no Maracanã. O elenco entrou em campo, o elenco realizou a segunda atividade das sessões de treinos que esteve à disposição, né, para o elenco do Vasco da Gama se preparar para esse clássico dos milhões, e a expectativa é que haja mudanças na equipe. A gente vem trocando essa ideia com vocês e eu volto a repetir aqui. A expectativa é que, como Medel e Paulinho Paula retornam à disposição de Ramon Reu Dias, que os dois iniciem esse jogo como titulares. Medel entrando na vaga do Maicon. Medel não pôde entrar em campo na última quarta-feira contra a equipe do Fortaleza, pois jogou na terça-feira contra a equipe da Venezuela, vestindo a camisa da seleção chilena. Não havia tempo hábil para o Medel entrar em campo na quarta, e o Paulinho Paula estava suspenso. Marlon Gomes entrou na vaga do Paulinho Paula. Porém, como os dois atletas retornam, a expectativa é que eles dois entrem já como titulares nessa partida de hoje contra a equipe do Flamengo. Ou seja, Medel na vaga de Maicon novamente e Paulinho Paula na vaga do Marlon Gomes, formando a trinca do meio-campo ao lado de Zé Gabriel e Praxedes. Porém, ainda há uma dúvida com relação à trinca ofensiva do Vasco da Gama. Qual é essa dúvida? Se permaneceremos da mesma maneira que o Vasco entrou em campo contra a equipe de São Paulo, com Veguete, Gabriel Peck e Marlon Gomes, sendo esse quarto homem do meio-campo, ou Payet entrará em campo como titular. Até porque foi uma peça importante na última partida contra o Fortaleza, está mais magro, perdeu 1,5 kg nesta última semana, focado no projeto de reconstrução do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, marcou o gol da vitória, está em condições já em ser titular desse elenco do Vasco da Gama, e fica-se a dúvida se Paulinho Paula, aliás, se Payet, né, entrará como titular ou Marlon Gomes permanecerá no meio-campo Cruz Maltina. Essa é a única dúvida para esse jogo que estará acontecendo hoje contra a equipe do Flamengo. Ou Marlon ou Payet será esse quarto homem do meio-campo Cruz Maltina. Para você, quem seria a melhor opção? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, mas é a única dúvida para Ramon Reu Dias. O Vasco volta a repetir, deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Peck e Pablo Verrete. Este deve ser o elenco Cruz Maltino para enfrentar o maior rival nesta noite de hoje, ou nesta tarde de hoje, no Maracanã. E falando, inclusive, né, nesse confronto, importante falarmos aqui com vocês, pois esse confronto será marcado pelo reencontro de Ramon Reu Dias com o Flamengo. Ramon Dias novamente se reencontrará com o nosso maior rival após eliminar o Flamengo no Mundial de Clubes. Não sei se vocês lembram, torcedor vascaíno, mas Ramon Dias no Mundial de Clubes que aconteceu nesse ano era técnico do Al Hilal. Al Hilal que eliminou o Flamengo nas semifinais do Mundial e fez com que o Flamengo não chegasse à final do Mundial de Clubes e enfrentasse o Real Madrid. Na ocasião, o Al Hilal venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. Um jogo que foi muito superior aí o time de Ramon Dias, com gols aí de Luciano Vieto, que fizeram com que, no caso, houvesse a vitória do Al Hilal em cima do Flamengo. Eu falei 2-1, né? Mas foi uma vitória pelo placar de 3-2 nesse Mundial de Clubes. Então, muito legal
porque é importante também frisarmos, o Flamengo hoje não é uma equipe que se modificou tanto com relação ao início da temporada, uma equipe que se mantém com peças muito semelhantes a que entraram em campo contra a equipe do Al-Hilal lá no início do ano, ou seja, o Ramon Dias já conhece muito essa equipe do Flamengo, o Ramon Dias estudou muito essa equipe do Flamengo para vencê-los no Mundial de Clubes. Então, hoje, temos uma convicção, essa convicção é a seguinte: Ramon Dias enfrentará a equipe do Flamengo conhecendo muito o adversário que estará enfrentando, não à toa, sabendo, né, do Flamengo, sabendo da qualidade, que a gente é vascaíno, mas é importante falar, qualidade técnica que há nos jogadores do maior rival, Ramon Dias se preparou, assim como se preparou no Mundial, também para enfrentar o Flamengo nesta noite de hoje, nesta tarde de hoje, no Maracanã. Então é ficar de olho, ficar ligado, será de fato um jogo importantíssimo, um jogo pesado, um jogo que tem esse fator decisivo, não apenas por ser um clássico, mas também por ser um clássico dos milhões. A primeira vez que Ramon Dias pisará no Maracanã como técnico do Vasco, até porque contra o Atlético Mineiro ele não pôde estar à disposição. E a primeira vez que Ramon Dias enfrentará o Flamengo como técnico do Cruz Maltino. Há 8 meses atrás, ele estava ganhando do Flamengo, lá em Marrocos. E a expectativa é que agora, hoje, ele vença o Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas dê uma olhada aí, nas palavras de Ramon Dias, na coletiva que aconteceu nesta última quarta-feira, após a vitória contra o Fortaleza, onde ele fala sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo nessa tarde de hoje no Maracanã. Sí, es un gran equipo, ahora tiene un gran entrenador, siempre tuvo, ya sea Sampaoli, y siempre tuvo grandes entrenadores. El tiempo de recuperación es corto, así que vamos a tener que hacer un trabajo muy tranquilo y prepararnos para este partido tan importante. Y también me va a tocar la posibilidad de jugar en el Maracaná, que el otro día no me tocó jugar, no pude jugar. Pero este triunfo nos da la posibilidad de estar anímicamente bien, jugar un partido duro y vamos a competir. Sabemos que es un gran equipo Flamengo, pero nosotros estamos para competir e pelear e va a ser um grande partido, um grande clássico. Expectativa grande, é um grande jogo e a gente espera que o Vasco faça uma grande partida e conquiste uma grande vitória. Vasco-Flamengo é jogo dos milhões, é clássico dos milhões, é um jogo que anima, que traz ansiedade, que deixa aí um borbulho no estômago. Esse é clima de Vasco da Gama e Flamengo. É um jogo que você, desde o momento que acorda, sai da sua cama, você fica pensando nessa partida até o momento que o juiz apita. Então, meu amigo torcedor, segure a ansiedade que hoje é jogo grande. E falando em juiz, tem polêmica. O árbitro de campo não é um árbitro polêmico, muito pelo contrário, na minha opinião, hoje é um dos melhores árbitros que estão à disposição na arbitragem do futebol brasileiro, que é o senhor Rafael Claus. O grande problema para esta partida é o observador do VAR. Hoje, o jogo de futebol é dividido por 9 árbitros, só para vocês terem noção. São 9 árbitros. Um árbitro de campo, 2 árbitros assistentes, que são os bandeirinhas, um quarto árbitro, que é aquele árbitro que fica entre os bancos de reservas, auxiliando o juiz. E há também, além disso, um assessor, há um árbitro de vídeo, que é o VAR, há um auxiliar do VAR, há um auxiliar, que no caso é um assistente do árbitro de vídeo 2, ou seja, são 2 auxiliares do VAR, e há um observador do VAR. Dentro daquela salinha, há 4 profissionais trabalhando para que o VAR se mantenha da melhor maneira possível. E aí, a CBF divulgou o nome desses 4 profissionais que estariam envolvidos com o VAR nesse jogo de hoje contra a equipe do Flamengo. E aí foi o motivo da revolta. Por quê? Porque para essa partida de hoje, estará escalado para ser o observador do VAR, Péricles Bassols Pegado Cortez. Não sei se vocês lembram dele, torcedor vascaíno, mas o Péricles Bassols é um nome que não traz boas memórias ao torcedor vascaíno. Muito pelo contrário, é um nome que traz mais memórias ao Cruz Maltino. Péricles Bassol, torcedor vascaíno, era aquele árbitro que estava presente lá em 2011, no Campeonato Brasileiro, em que o Vasco não conseguiu conquistar o título por erros de arbitragem. E o mesmo Péricles Bassols esteve envolvido diretamente em 2 erros num clássico contra o Flamengo, que será o adversário de hoje, onde o mesmo estará escalado. Naquele Campeonato Brasileiro, a CBF fez o seguinte: ela passou para a primeira e para a última rodada de cada turno clássicos. Porque o que estava acontecendo naquele período? Chegava no final da competição e muitas equipes já tinham definido
os seus campeonatos. Por exemplo, quem estava rebaixado chegava na última rodada e não jogava direito. Quem já era campeão chegava na última rodada, não jogava direito. Quem não tinha o que brigar chegava na última rodada e não jogava direito. E a CBF, para tentar corrigir essa rota, ela passou a colocar no primeiro e no último jogo de cada turno decisões, clássicos. Porque mesmo o time que campeão, mesmo o time que estava rebaixado, mesmo o time que não tinha nada a brigar, iria querer ganhar um clássico. E aí a CBF foi e colocou Vasco e Flamengo no último jogo do primeiro turno e no último jogo do segundo turno. E o Bassols apitou essas duas partidas. E esses dois jogos foram marcados por erros de arbitragem do Péricles Bassols, árbitro que hoje estará auxiliando no VAR. Um em cima do Diego Souza e outro em cima do Bernardo, um cometido pelo volante William e o outro cometido por Léo Moura. Então o surreal, a CBF colocar Péricles Bassols para ser um dos responsáveis pelo VAR nesta noite de hoje, nesta tarde de hoje no Maracanã. E aí, é claro, começaram-se os pronunciamentos. Quem se pronunciou sobre isso foi o ídolo e atual candidato à presidência do Vasco, Pedrinho. E eu faço questão de trazer aqui a vocês as palavras de Pedrinho sobre a escala de Péricles Bassols para a partida de hoje do Clássico dos Milhões. Fala, gente, tudo bem? O vídeo é bem curtinho, é só para fazer um registro. O Vasco não poderia aceitar com tanta passividade que o Péricles Bassols estivesse envolvido novamente em um jogo do Vasco de tanta importância. O Péricles tem um histórico de muitos erros, e deixando bem claro, muitos erros com relação ao Vasco. E a CBF tinha que ter um pouco mais de sensibilidade na escalação do quadro de arbitragem para essa partida. É só um registro para não passar batido. Então, torcedor vascaíno, uma situação muito complicada, uma situação que, na minha opinião, pode sim ser até mesmo preocupante. Adianto aqui a vocês, através de um esclarecimento feito pelo jornalista Emerson Rocha, foi revelado que o Péricles Bassols não terá envolvimento direto na partida. Ele faz todo o trabalho após a partida de envio dos clipes captados pelo VAR, que vão para a IFAB, que é a instituição aí mais ou menos de arbitragem do futebol brasileiro, que vão para o site da própria CBF. Informações que temos é que o Péricles Bassols não poderá opinar em nada na questão técnica da partida. Ele não opita, ele não tem nenhum tipo de contato com o árbitro, mas me dá certo receio saber que o Péricles Bassols já está envolvido nessa partida. Não gosto disso, não acho que o Péricles Bassols, um árbitro que esteve diretamente envolvido em erros contra o Vasco da Gama e a favor do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2011, um campeonato que foi arrancado das mãos do Vasco da Gama por erros de arbitragem, não poderia estar envolvido novamente em um jogo do Vasco contra novamente o mesmo Flamengo, em que o próprio árbitro em 2011 nos prejudicou tanto. Então uma situação chata, uma situação delicada, uma situação complicada, que faz com que nós torcedores vascaínos tenhamos que engolir isso goela abaixo, porque é difícil aguentar essa palhaçada que foi da CBF de botar Péricles Bassols para ser um dos responsáveis por essa partida de hoje. Mas enfim, é jogo duro, é jogo quente, é jogo importante, é Vasco da Gama e Flamengo, é Medel, é Léo Jardim, é Verrete, é Payet. Hoje o Vasco tem um elenco, diferente do que aconteceu lá no primeiro turno, onde o Vasco foi infelizmente amassado pelo maior rival pelo placar de 4-1. Hoje o Vasco tem um elenco que dispute. Hoje o Vasco tem um elenco que entra em campo e não vai se amedrontar. Hoje o Vasco tem um técnico que estará na beirada de campo e não vai se amedrontar. Hoje o Vasco tem um time que vai bater de frente contra o Flamengo de igual para igual. Independente do elenco, independente da folha salarial, independente de quem esteja do outro lado. É o Vasco contra o Flamengo. Não é um orçamento pequeno contra um orçamento grande. É o Vasco contra o Flamengo. É o maior do Rio contra um grande do Rio. É o gigante contra o grande. Hoje é dia de Vasco e Flamengo, torcedor. Hoje é nós contra eles. Hoje é dia de Clássico dos Milhões. E quem não tá ansioso para isso é maluco. 4 da tarde. Vambora, Vascão. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quanto você acha que será essa partida? Já falei. 3-1 Vascão. Peck, Verrete e Paulinho Paula. E você? Coloque aí. Vamos que vamos, hein? Aqui é Vasco. Contamos muito com você, com seu like, com seu joinha, com gostei. Então não sai desse vídeo sem a sua participação. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E saudações vascaínas.